A gente não tem um setor de sustentabilidade na empresa. A empresa inteira tem que ser sustentável. A gente tem um time de especialistas para fazer, sabe, liderar as auditorias sociais, essas coisas. Mas a responsabilidade do impacto é de cada diretor. Bem-vindos ao Reset Podcast, uma edição super especial em Paris. Estamos aqui no novo estúdio. Eu sou Alexandra Fará, jornalista. Eu sou Jonathan Marques da Fonseca, co-host da Alexandra Fará. Este podcast tem o patrocínio da Daily Reset, um marketplace de moda sustentável e responsabilidade social. E inovadora. Bem-vindo, François. Bem-vindo, François. Obrigado. Bem-vindos à minha cidade. É verdade. Gente, há 20 anos, o François e o Sebastian, antes de 20 anos, mas há 20 anos eles têm a Veja, que é uma marca de sneakers que revolucionou o mercado. A gente vê o impacto da Veja não só no design, mas principalmente na maneira como se faz tênis, respingando em todas as outras empresas, e muitas outras startups começaram depois de vocês. Vocês foram e são muito revolucionários. E até o final do ano ou do semestre, vocês abrem a primeira loja no Brasil. Exatamente. Né? Então, temos muito para falar. O François, o Sebastian faz a parte de design, como diz o François, ele faz toda a coisa de externa, e o François cuida de tudo que a gente não vê. Começando pelo sourcing. Quer começar contando o que você faz? Sim, primeiro, é engraçado que, né, você falou, é uma marca francesa, e para mim é uma marca franco-brasileira. Franco-brasileira. Porque a gente foi para o Brasil para buscar matérias-primas, para buscar a fabricação, mas a gente construiu o projeto a partir do Brasil. Então, foi bem mais do que um lugar. O Brasil participa bem mais do que extrair a matéria-prima. Exatamente. Enfim, foi uma história de amor também com o Brasil. Tanto para o Sebastian como para mim, e hoje a marca tem um pé aqui, um pé lá, e a gente não sabe muito mais se é francesa, é brasileira, enfim, é franco-brasileira, e tá tudo ótimo. Sim, a ideia da marca, né, que quando a gente começou a marca, a gente teve a ideia de fazer um tênis que respeita a natureza e o ser humano. E a gente sempre pensou dessa forma, como que a gente faz realmente, assim, concretamente, um calçado, né, um tênis, que tem um design bom, que tem um look bom, que não parece ser tudo granola, vamos dizer, né, orgânico. Adoro esse termo. Mas que seja, e que tenha um impacto positivo. Então, a ideia sempre foi de tentar minimizar o impacto negativo e maximizar o impacto positivo. Então, a gente já descartou na temática de minimizar o impacto negativo, a gente descartou a produção na Ásia, porque é lá que todas as marcas de tênis produzem, mas em condições sociais que não são as melhores. E então, no nosso trabalho anterior, a gente conheceu algumas fábricas na China e a gente se deparou com um terrível problema que, na verdade, às vezes nem é na fábrica o problema é aonde as pessoas vivem. Então, é o sistema que não está dentro da fábrica, mas é o dormitório. Enfim, coisas que me marcaram, me chocaram muito. E que a gente falou, não, se a gente quer fazer uma coisa diferente, a gente tem que trabalhar num lugar onde as pessoas são bem tratadas, com dignidade. E é o caso do Brasil. Então, a gente desembarcou no Brasil com esse intuito que era o lugar que a gente queria trabalhar. Então, por ter fábricas boas e também por ter projetos incríveis. De algodão agroecológico, de borracha nativa. Enfim, existe no Brasil, né? A gente chegou no Brasil em 2003, num momento que o Brasil estava mudando, assim, tinha um movimento muito forte da economia solidária, que se chamava assim na época, e a gente entrou totalmente nesse Brasil que estava tentando achar uma terceira via. São coisas que nem se falam mais hoje, esses termos, mas acho que a gente chegou naquele instante num país que estava tentando fazer coisas diferentes. Então, a gente conheceu cooperativas, principalmente, né, no Acre e no Ceará, e depois a coisa cresceu.
e a gente cresceu junto com esses movimentos sociais que estão, de fato, fazendo uma diferença para as famílias que produzem e, no final, estão criando um cenário diferente do que a gente vê em outros países. E, assim, François, a Veja ela levanta a bandeira da sustentabilidade, mas explica para a gente o quão sustentável é o produto. Na verdade, não é que a Veja levanta a bandeira, a Veja tenta ser. É um pouco diferente. A gente não comunica nunca sobre essa palavra sustentabilidade ou regenerativo, ou essas palavras do momento. Não comunica. Não, a gente comunica sobre os ingredientes do nosso tênis. Não seria uma maneira indireta de comunicar a sustentabilidade? Sim, mas sem usar o termo sustentabilidade, mas comunicando o material que compõe o produto. Exatamente. A gente procura mais contar a maneira da gente fazer o nosso produto do que levantar uma bandeira de uma palavra que perde um pouco o sentido, porque justamente ela é levantada por todas as maiores empresas do mundo, então perde um pouco o sabor. Tá, então nessa composição de produto, como que é o produto Veja? Então, a gente tem uma regra simples. Quando a gente usa borracha, e todos os nossos tênis usam borracha, a gente só usa borracha nativa da Amazônia, para começar. Quer dizer, não usa petróleo. Então, na composição da borracha, da sola, vai um pouco, sim, de borracha sintética, que é entre 10% e 20%. Mas a maior parte, 40%, é de borracha nativa. Então, tá faltando ainda, 40 mais 20, 60. O resto, os outros 40? São agentes de aceleração, são cargas. Então, hoje, sílica. Isso é sola. Isso é a sola. Tá. Quando a gente usa algodão, a gente só usa algodão orgânico certificado. Sei. Quando a gente usa poliéster, a gente só usa poliéster reciclado. Sei. Então, a gente tem princípios assim, relativamente simples e atrás dessas palavras existem cadeias produtivas que a gente acompanha e incentiva o crescimento delas. Então, no caso da borracha, são hoje mais de 2.000 famílias no Acre, Rondônia, Mato Grosso e Amazonas, que trabalham em cooperativas. Então, a gente não trabalha com cada família, a gente trabalha com cooperativas que agrupam essas famílias e que fazem um trabalho de produção e de conservação. Então, a gente paga pelos dois. A produção da borracha, a conservação da floresta. A conservação da floresta em pé. Isso é a base da Veja, vamos dizer que a cadeia central e a mais que movimenta mais pessoas é a cadeia da borracha. E que a gente vai encontrar em todos os tênis. E essas 2.000 famílias são exclusivas da Veja? Não, as famílias não são exclusivas, assim. A borracha que elas retiram. Porque a grande parte da produção vai para vocês, a maior parte. Hoje, eu acho que 70% da produção da borracha nativa no Brasil vai para nós. Olha. E 20% vai para Michelin. E 10% vão para Michelin pneu? Sim, o pneu. Que se inspirou do nosso projeto, do nosso contrato com a parte do produto, a parte do serviço. E está retomando também a atividade na Amazônia. Então, foi muito bonito até ver que uma empresa grande assim se inspira do nosso trabalho. Com certeza. E como é toda a questão do trabalho de responsabilidade social da Veja frente a essas famílias? Existe algum trabalho de responsabilidade social com elas? Então, sim, a gente tem um contrato, né, que é negociado cada 3 anos. No contrato consta, e o preço, obviamente, é reajustado todos os anos em função da inflação real que a família sofreu, não a inflação oficial do país, que a gente sabe que, dependendo da classe social, pode ter uma inflação bem maior, né? Então, a gente tem a questão... Primeira questão econômica, né? Nossa responsabilidade é econômica. Tem que ser mais atrativo do que criar gado. Isso é... Criar gado. Porque senão o negócio não funciona. Senão eles desmatam e vão criar gado. Claro, e não é por maldade. Claro, para sobrevivência. É por sobrevivência e, sabe, sonhos, botar o filho na faculdade. Enfim, as famílias vivem como qualquer família no mundo, né? Eles têm... Interessante. Então, primeiro, a economia. Segundo, a segurança. Então, a gente tem esse contrato de 3 anos
para as cooperativas e as famílias ter certeza que a gente não vai vazar daqui Tem uma segurança. um dia para o outro, que podem ficar tranquilos, que podem investir, podem comprar uma geladeira e pagar em 30 vezes, porque a gente vai estar ainda lá. Então, é uma relação de longo prazo. E a terceira parte é a questão ambiental. Então, esse acordo, né, que a gente tem com as famílias, através das cooperativas, que a gente vai pagar um preço 4 vezes, 5 vezes hoje mais do que o preço normal da borracha, mas em compensação vai ter um contrato que é bem rígido e que vai ter um monitoramento do desmatamento feita por satélite e aí tem uma reunião anual que a gente chama de Comitê da Borracha, onde reúne todas as cooperativas, a gente olha os relatórios, né, do desmatamento e quem não está de acordo com a legislação, independentemente de onde mora, se é uma reserva estadual, federal, enfim, tem várias legislações diferentes. A gente, infelizmente, teve já o caso de ter que excluir pessoas que não se conformaram, porque eles têm 1 ano para se conformar, e aí se a pessoa continua preferindo outras atividades, como a pecuária, por exemplo, a gente, enfim, termina o contrato com eles. Porque aí eles não têm o perfil extrativista, eles já fogem. Aconteceu pouco, né? Felizmente. Mas, enfim, é o lado... É um contrato, né? É um acordo entre uma marca que quer ser diferente e famílias que estão abraçando a causa extrativista. Tá, então a gente falou da sola, a gente falou do forro que você usa... PET reciclado. Então, a gente ainda não falou, mas... A gente falou antes, é verdade. Conta do forro. Isso é um sonho antigo, né? Porque a gente trabalha com PET reciclado já há 15 anos, mas sem saber muito bem de onde vem o maldito PET, né? Que eu acho que é o caso de muitas marcas, porque existe uma empresa que se chama Unify. Tem pessoas que até mentem, né? Tem gente que até mente, né? Então, tem muito laudinho nesses fios de PET, muito laudo, né? Muito certificado, mas pouca possibilidade de realmente ir fazer o percurso do fio e a rastreabilidade. E nós, tudo que a gente gosta é de saber quem produziu, quem vendeu para quem está por trás. Então, a gente sempre procura fazer esse percurso, é o que a gente fez, né, para montar nossas cadeias produtivas e o que a gente faz no couro também. E agora no PET não estava possível. Então, a gente começou a fazer o caminho inverso. A gente foi procurar quem faz a reciclagem do PET e ver para quem eles vendem. E a gente conseguiu assim juntar as duas pontas entre uma empresa de fio de São Paulo e uma empresa de reciclagem de Minas Gerais, que se chama Val Group, e a gente juntou a essa Val Group, que faz a reciclagem da garrafa e que faz a extrusão do PET, com cooperativas do sul de Minas. Então, a gente reconstruiu uma cadeia onde a gente sabe da onde vem a matéria-prima. Você conseguiu rastrear. E a gente tá dobrando o preço que a cooperativa recebe, geralmente, da Val Group, com um prêmio social. Então, a gente está tendo um impacto positivo, tanto financeiramente, e eu acho que sempre ser um pouco ligado, né? Tem a questão financeira, que é primordial, né? Senão é só uma historinha bonita, mas tem a questão da valorização da pessoa, tanto nas cooperativas de borracha, dos seringueiros, eles se sentem muito valorizados de trabalhar com a gente. Vêm a Paris fazer palestra. Há um outro mundo que se abre para eles. Eles veem o Bial usando o Veja, eles ficam muito orgulhosos. E no caso do PET, é também muito bonito, porque são pessoas que, querendo ou não, são muito marginalizadas. E eu confesso que eu mesmo, no Brasil, eu estava sempre vendo aquele catador avulso, como eles chamam, como quase um morador de rua, uma pessoa muito na beira da sociedade. E, na verdade, quando você começa a frequentar essas pessoas, são pessoas totalmente... que sim são marginalizadas, mas que amam o que fazem. Que fazem isso com uma paixão que a gente não espera, que são apaixonadas pela reciclagem mesmo. Que são ecologistas, que são os verdadeiros heróis do clima. São essas pessoas. Estão com a mão lá. Exatamente. Mas só que eles faltam valorização da sociedade, né?
A gente tem um episódio muito legal disso. Pode até linkar aqui. Escuta, agora vamos continuar lá. Aí, qual é a postura da Veja em relação ao couro? Couro é uma coisa complicada. A Veja né? não é vegana, apesar de poder ser. A Veja vegana. Não, tem muita gente que acha que somos veganos. Eu ganhei um tênis de vocês de presente. Nós temos... Mas tem uma porcentagem. Sim, tem. Na verdade, e quando a gente começou a fazer o balanço de carbono, né, nosso relatório de carbono, a gente se deu conta que 70% das nossas emissões vem da cadeia do couro. Então, todo mundo sempre pensa, não, é o avião, É o sapato de couro, mas é o sapato de couro de herança, 50 tá? anos Tem atrás. 50 anos, já vou dizer. Tem isso também. A gente pode até falar um pouco isso sobre a durabilidade. a né? durabilidade. Mas é por isso que, enfim, quando a gente começou a enxergar o couro como inimigo, por vários motivos, né? Tem a questão do carbono e tem também a questão do desmatamento. O que a gente fez? A gente limitou nossa compra de couro para o sul do Brasil e Uruguai, lugares onde não há desmatamento. Mas Não, agora tem enchente. Como não tem desmatamento? Não, mas na região do Pampa é uma região que naturalmente não tem floresta. Do Pampa. Sim. No sul do estado do Rio Grande do Sul e no Uruguai. Tá. E no Uruguai a gente trabalha Mas qual a com porcentagem produtores... de sneakers com couro vocês usam? Hoje, na nossa coleção, 60% da coleção tem couro, mas na produção é mais, 80%. Então, isso quer dizer que os consumidores ainda preferem muito o tênis de couro do que, por exemplo, o CWL. A gente tem uma coleção em CWL, que é Cotton Worked as Leather. Então, é um algodão orgânico com uma câmara de PU base vegetal. Então, é um produto muito bom, assim, ecologicamente, que tem uma pegada de carbono muito leve, mas que o cliente não aceita tanto como couro. Mas a aparência é de couro. Sim. Eles perguntam. A aparência mas não é 100%. Acho que a gente tem que melhorar ainda Mas então, o produto. O couro é um produto fantástico, né? Eu acho pele, que né? É um produto natural fantástico. O problema é como que se cria gado. E por que tanto gado? Por que tanta carne? Né? Eu acho que ali volume. É um volume. O problema não é tem uma frase em inglês que fala: The problem is not the cow, the problem is the how. Como você vai criar esse gado? Se você vai enfornar ele num lugar e dar ração de soja transgênica, ou se você vai deixar um animal por hectare, como é no Uruguai, claro que tu vai ter questões de emissões, mas tu não vai ter problemas de desmatamento, não vai ter problema de maltrato animal. Enfim, mas assim, então, minha opinião pessoal. Partindo do pressuposto que vocês valorizam materiais mais sustentáveis para a execução do produto, de onde vem o couro, então, que vocês utilizam para Uruguai, Uruguai? E qual é o cuidado com esse couro? Então, no Uruguai, a gente tem a chance de trabalhar com produtores que têm a certificação orgânica. Orgânica? Como que é um couro orgânico? Na verdade, não é o couro que é orgânico, é a fazenda. Então, ela é certificada orgânica. Então, eles não usam nenhum pesticidas, herbicidas. E a carne tem a certificação orgânica. Sei. É uma carne que é exportada para os Estados Unidos. Entendi. E também tem, uma proibição de uso de antibióticos. E tem alguns... isso é importantíssimo. Algumas coisas que... No Brasil são já proibidos. No Rio Grande do Sul são proibidos, mas no Uruguai não é proibido. Então, no orgânico vem essa proibição. Então, melhora também a saúde natural do animal. Entendi. Agora, então, falta o algodão, que é a nossa cadeia produtiva. Algodão usa onde? A gente tem um trabalho muito forte no Nordeste do Brasil. Não, mas você usa algodão aonde? Em todos os cadarços. Cadarço. E também todas as palmilhas têm forração de algodão. Misturada com PET? Não, na palmilha é só algodão. E também, quando o tênis é de lona, claro que ele é de algodão orgânico. Entendi. É bom ter palmilha de algodão, é mais saudável para a pessoa que usa, não é? Exatamente. E a próxima questão para mim, assim, que eu acho que é importante para esclarecer para brasileiros e franceses, né, é que houve durante um tempo essa diferença de nome entre Vert e Veja. Como que está essa situação? Como que vocês resolveram? Foi resolvida? Continua o mesmo nome? Não, então, a gente, por incrível que pareça, quando a gente começou a fabricar o tênis no Brasil
E a gente começou o projeto muito pequeno, né? Foi 5 mil pares. A gente... No início, a gente não enxergou o Brasil como um mercado. A gente não conhecia e a gente... Enfim, somos franceses, então a gente começou com as lojas que a gente frequentava, né? Que era a Colette, eram lojas de tênis bacanas de Paris. E a gente nunca pensou, vamos vender o tênis no Brasil. Então a gente não se preocupou. A gente registrou o nome Veja na Europa e nos Estados Unidos, e Japão, e algum país que a gente tinha enxergado. E a gente não se preocupou com o Brasil. E depois de 2 anos, eu comecei a frequentar mais São Paulo. Eu tive um namorado paulista, então eu comecei a entender que o Brasil era um mercado muito assim importante de moda e que tinha... E aí começou a nascer o desejo do Brasil pelo tênis, que já estava vendido aqui. Então, naquela época, a gente tentou registrar a marca Veja, viu que era impossível, porque tinha uma empresa brasileira que tem essa marca, que tinha esse registro para o calçado. Tinha para o calçado já? Sim. Mas muito antigo? Ou... uma muito antiga. Ah. E, então, a gente pensou, a gente não vai brigar com essa empresa, que é uma empresa grande, né? A gente tentou fazer contato, mas eles não responderam na época. Acharam que talvez era uma piada, sei lá, dos franceses que lançando um tênis, Veja, não prestaram atenção. Então a gente resolveu criar, a gente realmente queria vender o tênis no Brasil, era ridículo não vender. A gente achava feia essa ideia também de, não, é tudo para exportação, sabe? Meio trip colonial, sabe? Sim. Então a gente pensou, ok, vamos registrar uma outra marca para o mercado brasileiro. E a gente gostou da jogadinha, né? Veja o nome brasileiro na França, vamos pegar um nome francês para o Brasil. Porque verte é Veja. Sim. Porque verte enfim, é uma palavra francesa que quer dizer verde, né? Não, que quer dizer verde. Não tem o mesmo sentido, mas vert. É a cor verde, né? Tá, não tem a ver com... Mas aí, porque a grafia não é muito diferente, né? E durante 10 anos a gente usou essa marca no Brasil. E só... Ano passado a gente conseguiu comprar, finalmente. Da pessoa que fabricava. Não era uma pessoa que fabricava, era um grupo. É um grupo que havia registrado a marca, mas teoricamente não estava em uso. Não estava em uso. O que os impedia de usar esse nome no Brasil. Mas eles nunca usaram? Não sei. Nunca falaram muito com a gente, mas consegui, ok, vamos comprar, Show. agora é nossa. Agora tem outro então, trabalho de esse ano a gente virou, né, a chave, a gente se despediu da Verte e a gente hoje atua como Veja no Brasil também. Entendi. Que acho que foi um pouco difícil para mim, para a equipe, também para alguns clientes. Para mim também é um pouco difícil, eu gosto dessa. Eu sei disso. E no Instagram tem muita gente que reclamou e tal, mas também era ridículo a gente continuar com essa peculiaridade, Claro. que nos impediu também de fazer muitos lançamentos no Brasil, porque não era a mesma marca. Então, por exemplo, quando a gente faz uma collab com a Marni, que ela não é vendida no Brasil porque Veja, o contrato é com Veja e não pode fazer com Verte, é ridículo, né? Então, agora é tudo unificado. Que bom para vocês. Qual que é o tamanho da Veja hoje? É uma empresa de médio porte, né? Nós somos 500 pessoas. Brasil e França. Brasil, França e Estados Unidos. Sei. Somos mais ou menos 100 no Brasil, 100 nos Estados Unidos e 300 na França. Sei. E qual é, em termos de, se você analisa a composição do time da Veja, qual é a porcentagem de brasileiros? Então, no Brasil é quase 100% brasileiro. Acho que a gente tem um francês hoje. E na França a gente tem bastante brasileiros. Eu tenho uma amiga que trabalha lá. Sim, que é. Alice. Sim. Nos Estados Unidos tem brasileiro também? Ainda não. Eu acho que a gente vai começar a ter mais... Agora temos 2 franceses lá, mas estamos sentindo falta dessa troca. E os Estados Unidos você tem 100 pessoas fazendo o quê? Tem... metade é nas lojas, temos 2 lojas. Qual é o número de lojas? Temos me conta 9 um pouco lojas. do varejo. Tá. Gente, o François me contou que eles têm 2 lojas de multimarca. Achei interessante isso, preciso lá conhecer. Sim, porque quando a gente lançou a Veja, logo depois a gente sentiu a falta de ter lojas em Paris, uma loja em Paris que vende a nossa marca, mas que também vende outra. A gente conheceu muitas marcas legais nessa ocasião, que tem um trabalho interessante
de sustentabilidade, de transparência por tudo. Marcas locais, produção local. Ah, tá. O core da multimarca é esse. É o bem fabricado. Tá. Aí de várias maneiras. Como chama Pode mesmo? Se chama centro comercial. Centro comercial. Que é o centro comercial. Tá. Que é uma piadinha com... tipo um shopping do futuro. Sei. Com Vou só lá. marcas Vou lá conhecer. que fabricam bem. E No então mundo vai inteiro. ter a Patagônia, mas tem a Barrabuta. Enfim, tem empresas pequenas, familiares, que fabricam calçado na França há 100 anos. E a Patagônia, que fabrica no mundo inteiro, mas com produtos ecológicos. Enfim, marcas menores, femininas, mais assim, de créateur. Enfim, o Etude Studio. Enfim, é uma mistura de várias influências. E isso também nos permitiu navegar no mundo da moda, conhecer as marcas, fazer collab. Enfim, é uma maneira de estar também nutrindo um ecossistema e não só fazendo o nosso tênis. Então, a gente tem essas 2 lojas que já funcionam super bem. A gente vai abrir uma terceira. Em Paris. Aliás, sim. Essa é a ideia. Vamos ver. Então, temos essa loja multimarca. E, finalmente, depois de 15 anos, em 2019, a gente abriu a primeira loja da Veja em Paris, depois em Nova York, depois em Bordeaux, e depois começaram a abrir outras. Né? Então, a gente abriu Madrid ano passado, Londres esse ano. E no Brasil? E vai ter São Paulo no final desse ano, ou talvez em janeiro do ano que vem. Quando você loja é olha incrível. para todo o histórico, desde a criação da Veja, você imaginava que seria todo esse sucesso? Porque hoje, tanto no Brasil quanto na França, é muito fácil de se olhar as pessoas usando o tênis Veja. São 3 milhões de tênis por ano. 4 agora. 4 milhões. Sim. Como ser sustentável com 4 milhões? Você tem que trabalhar bastante aí. Eu não sei se a gente imaginava isso, mas também a gente não... Eu não sei, a gente não planeja muito a longo prazo. Então, a gente sempre planeja os 3 próximos anos e a gente vai andando assim. Então, não... O que você tem para os próximos 3 aí? Então, a gente vai abrir algumas lojas. Mais lojas. A gente quer abrir em Los Angeles, a gente quer abrir também no sul da Europa, a gente gosta de ter Lisboa. Qual que é a estratégia de crescimento sem ter que produzir mais, ou não existe? Então, essa lógica do varejo, ela é um pouco essa lógica, porque, né, se você olhar, você não precisa vender mais tênis para ter o mesmo faturamento. Porque você vende direto, você aumenta sua margem de lucro. Exatamente. Entendi. Não necessariamente a margem de lucro no final das contas, mas você melhora você melhora a sua margem. O lucro no final que sobra Melhora não a é margem. necessariamente Entendi. porque você também tem mais custos e Pra manter a enfim, loja, tá. dependência. Você abre uma loja em Nova York, é muito caro o aluguel, então às vezes não é muito lucrativo. Enfim, isso Entendi. depende, mas a gente gosta de ter esse contato direto com o cliente. Eu acho que os clientes também estão gostando de aprender a história de primeira mão e de ter uma vendedora na loja da Veja de Nova York. Ela vai poder contar a história, porque ela já foi para a Amazônia ver a cadeia da borracha. Igual, sabe? Então, já muda um pouco essa relação, né? Mas a gente tem também muitos clientes multimarcas e a gente adora. A gente tem a nossa própria multimarca, a gente gosta desse movimento dos multimarcas. Então, a gente nunca vai ser uma marca só com lojas. Até Entendi. porque a gente não consegue chegar em muitos lugares. E quando vocês abrem uma loja da Veja, o que a loja precisa ter? Porque eu fui na de Madrid, eu vi, né? Um pouco, assim, o que ela... Quer dizer, desde a concepção da loja, ela também é sustentável, imagina. A gente gosta de manter os lugares um pouco no ambiente deles, assim, que a história pode se ler no próprio lugar. Então, a gente não gosta de uma caixa branca. Sei. A gente prefere deixar o lugar um pouco rústico, um pouco do jeito que estava. Então, a gente se adapta muito ao lugar. E a gente sempre contrata um arquiteto local. Sei. Para também ter a cara da cidade. Quem que é lá em São Então, Paulo, sabe? Roberto Sommer. Roberto. Sim. Ele já fez nosso escritório em São Paulo. Falando um pouco mais dos próximos anos aí, né? Quer dizer, as pessoas falam muito hoje em dia sobre aumentar o serviço
Além de aumentar a produção, né? Fazer reparo. Sim, dentro isso é uma das coisa que lojas. você que foi a Madrid, você viu que tem lá Isso. uma... Quer dizer, pegar os tênis antigos de volta e fazer. Vocês têm isso? Como é que A gente tem isso muito forte. A gente começou... A primeira experiência nossa com isso foi em Darwin, em Bordeaux, que é um lugar bem especial, assim, um lugar que é um coworking, que tem muitas ONGs, e a gente abriu uma loja experimental lá, que tem... É no primeiro lugar de concerto, né? Loja de concerto. A gente começou lá, depois a gente abriu nos Galeries Lafayette, em Paris, a loja de concerto dos Galeries Lafayette, mas é nossa. Lá, isso já faz 4 anos. Então, se o tênis rasgar. Sim, mas pode ser qualquer marca, né? A gente conserta os tênis de todas as marcas. Então, isso já está funcionando nos Galeries Lafayette há muitos anos e com muito sucesso. E depois, quando a gente abre lojas, a gente sempre olha se a loja comporta ter... Então, por exemplo, em Nova York, a primeira loja não tem restauro, porque o lugar não funciona... Assim, no espaço não funcionaria, porque é uma coisa que faz barulho, né? Então tem que prestar atenção a isso. A gente aprendeu também isso. Faz barulho mesmo, a Barulho, máquina. sim, a máquina. Claro. Então, agora a gente abriu uma segunda loja em Nova York, em Brooklyn. A gente Tem que tem pensar em conserto. tudo, gente, não é fácil. É um outro E em Paris a gente abriu a nossa primeira loja que só faz isso. Entendi. Que faz conserto de sobre solado, de calçados e de roupas também. Que é do lado da nossa loja Multimarca. Mas a Veja tem roupa? Não, na Veja tem... Aí a gente chama de General Store e a gente vende produtos para limpeza de calçado e aí alguns acessórios para casa. Vocês não vão ter roupa? Nessa loja, não. Não, vocês não Mas, vão mas produzir existe roupa? plano de diversificação de produto para o futuro? Como dizer, roupas, hoodies... Então, a gente, falando nos próximos 3 anos, sim, a gente tem uma diversificação, mas não tão longe, assim, de produto, a gente vai fazer sandálias. Sandálias. A gente já apresentou para o mercado agora as nossas Flip-flop? sandálias. Não. Para, que eu não vi ainda. São sandálias. Se você vai na feira Man Woman, na Place Vendôme, vocês têm previsto de ir na feira? Posso ir? Quando é? Agora, nessa Fashion Week. E são quantos modelos? Qual é a composição? Você pode adiantar? Sim, é um modelo. Um modelo na linha normal, aí tem uma collab também, com 6 cores e usando nossos materiais. Então, é uma sola de borracha, com bastante borracha nativa, uma mistura com EVA para ter o conforto, e o upper é com camurça, então é nosso couro. Em termos de representatividade de vendas, que país hoje tem mais consumido o produto de vocês? Brasil, França, Estados Unidos? Primeiro Estados Unidos, depois Brasil. É? E depois França. Aí são França e Brasil sempre um pouco pau a pau, mas eu acho que o Brasil hoje... Mas também é um país maior, né? É um país Em maior. volume, você diz. Que hoje a Europa é 50% do nosso Faturamento. faturamento. Depois, Estados Unidos, 25% e Brasil, 15%. Tá. A gente resume assim. Gente, e a Ásia? E a Ásia está nascendo, é uma pequena nascente. Agora. Nossa, vocês vão explodir, porque lá não A tem... gente lá não tem- vai abrir um escritório em Seul no final do ano. Então, para desenvolver essa região, a partir de Seul, que é uma capital muito dinâmica, muito criativa hoje, para desenvolver a marca nessa região. E quando se fala em cultura empresarial, o quanto vocês tentam fazer com que os funcionários entendam que a cultura da Veja é em defesa desses critérios teoricamente, que vocês não gostam de usar a palavra sustentabilidade? O quão forte é essa cultura empresarial na cabeça do funcionário? Essa pergunta é difícil porque você está perguntando a pessoa errada. Porque, sabe, eu não posso responder pelos funcionários, mas pelo menos eu posso dizer o que a gente tenta fazer. E eu acho que o que a gente tenta fazer tenta comunicar a nossa paixão. Porque para nós, essa palavra sustentabilidade, não é que ela é ruim, mas é que ela chama, ela convoca atitudes que eu não acho muito alegres, muito apaixonantes. E a nossa maneira de ver a sustentabilidade é uma coisa do prazer, da alegria, de estar juntos. Agora eu estou voltando uma viagem, passei 5 dias no Peru visitando as famílias.
Mas isso me traz uma alegria que tipo, não tem coisa na vida que me traz mais alegria do que passar 2 dias no campo com famílias de produtores de algodão orgânico. São os mestres que nos ensinam como viver. Então, eu acho que se a gente tenta fazer alguma coisa, é trazer esse lado mais alegre da sustentabilidade, que não é o lado da compliance. Claro que compliance é importante, mas eu acho que a nossa cultura, ela tenta fazer isso. Então, por exemplo, agora tivemos o kick-off da coleção, né, no mês passado aqui. Aí, claro que todo mundo vem, né, do Brasil, dos Estados Unidos, do Japão, todos os representantes vêm. E a gente trouxe quem? O João Félix, que é um agricultor do Ceará, com quem a gente trabalha há 20 anos, e que fez Algodão. Que faz algodão e que faz uma fala, fez uma fala que tipo, todo mundo chorou. Tentando, então, reformular minha pergunta. Vamos lá. Essa cultura, eu acho que é isso. É uma cultura viva da sustentabilidade. Não, é coisa chata, é criteriosa. Né? Não, é uma maneira legal de viver, sabe? Não é uma coisa... Então, eu acho que se tem uma cultura, é essa cultura. Tá, então, assim, que tipo de atitude vocês costumam praticar dentro da empresa para com os funcionários que tragam um senso de responsabilidade social e ambiental? Então é isso, é levar os funcionários para conhecer as cadeias, é trazer pessoas das cadeias para cá, tentar fazer mais intercâmbio. A gente até fez uma coisa que funcionou super bem no ano passado. Todos os anos a gente organiza um evento com famílias de produtoras e produtores de algodão. Em um encontro das famílias de algodão agroecológico. E aí eles vêm de todas as comunidades e a gente teve funcionários da Veja no Brasil que foram até esse evento e que deram workshop comerciais, workshop administrativo, praça cooperativa. Então, eles se envolveram, compartilharam o conhecimento que eles têm em alguns aspectos. O nosso diretor comercial do Brasil, que foi lá para tentar ajudar eles a vender melhor os produtos. Não o algodão, mas o gergelim, o milho, enfim, as coisas que eles vendem no mercado. Enfim, fazer mais essas conexões. E eu acho que isso que traz também o sal, né, E a verdade. Da vida e de proporcionar essas mudanças, esses encontros. Entendi. Enfim, se a gente fala de cultura, essa é a nossa cultura. De viajar, de visitar, de compartilhar. E não só assim dizer, essa aqui tá assim, eu confio no papelzinho. Não, vamos visitar, vamos ver como que tá. Porque, enfim, a vida, o prazer da vida é esse para nós. Então, eu acho que seria isso um pouco. Mas eu não sei se a gente consegue fazer isso totalmente bem. Às vezes a gente pensa, nossa, mas os funcionários estão vivendo uma vida normal. Eles não estão tanto assim vivendo isso. Aí a gente tenta criar choques para que isso realmente aconteça. Existe uma rotatividade grande de funcionários? Porque isso seria um bom sinal. Tem uma rotatividade muito baixa. Muito baixa de funcionários. Então... François, eu queria entender um pouco mais a sua visão sobre o mercado de sneakers hoje no mundo. Qual que é o tamanho? É um mercado com pouca diversidade, né? Quer dizer, Nike e Adidas dominam geral, né? Principalmente os tênis de performance, né? Os tênis de performance da Vejas, eles correspondem a quantos % da produção de vocês? Hoje, eu diria que é 5%. Pouquinho ainda, né? É Vocês pouquinho. querem crescer nisso? Mas eu acho que agora, finalmente, a gente conseguiu, né? Faz 5 anos que a gente está com essa linha esportiva. E eu acho que agora é uma aprendizagem, né? Agora a gente está com um produto muito bom. Sei. Que está ganhando prêmios, que está realmente criando adeptos dentro do mundo esportivo da corrida. Entendi. E eu acho que até agora a gente estava fazendo sucesso dentro do mundo mais dos ecologistas, vamos dizer. Que queriam um tênis de corrida, então, vou comprar o tênis da Veja porque ele é mais ecológico. E acho que agora a gente conseguiu fazer, finalmente, um produto, que é o Condor 3, que a galera que corre está realmente comprando de novo, está indicando para os amigos. Sei. Então, é um trabalho de formiga, mas... O que ele tem de diferente, o Condor 3? Ele consegue ter uma volta de energia muito boa. Então, ele é um tênis dinâmico. Até agora, a gente estava fazendo tênis ok, sabe? Que para mim, que corre de vez em quando, tá tudo bem. Mas para quem tá mais
na performance mesmo, Sei. ele quer um tênis mais dinâmico. E agora Leve. a gente a leveza já tinha, mas ele clica todos os boxes, Sei. mas e ainda mais tem essa coisa de ser um tênis dinâmico que a pessoa vai sentir energia, né? Tá. O rebound, como se fala. E como é que é o mercado de sneakers no mundo hoje? Quer dizer, Nike domina total? Não sei, para mim a gente não olha muito para os Não? macro Players. players, a gente nunca olhou muito para isso, a gente não faz pesquisa de mercado, por incrível que pareça. A gente sempre acredita que um produto bom, com o preço justo, vai conseguir ter mercado. E se não tem, a gente reajusta, a gente muda, a gente... Enfim, não são todos os tênis que funcionam, mas... enfim, sabe? Acho que no início, quando a gente montou a marca, tinha já essa dominância, né, dos grandes. Mudou muito de lá para cá? Não, eu não diria que mudou. Aí tem momentos que a Adidas está mais... Agora a Adidas está bem mais forte do que a Nike, mas daqui a pouco pode inverter. New Balance está também crescendo bastante. E, tipo, ultimamente a Vans e a Converse estão um pouco fracas e daqui a pouco volta. Enfim, são ciclos. Mas esse povo aí que você está falando, eles dominam quanto? 80%. Eu não sei muito bem dizer, para ser bem Mas honesto. é muito, né? É uma dominância mundial, né? Porque, por exemplo, vocês nem entraram na China, na Ásia ainda, né? E eles já dominam lá. Sim. Quer dizer... A gente eu li recentemente que é muito grande. A gente estava conversando com o Fred, um cara que trabalhou na Adidas na China, e ele contava que eles estavam abrindo, numa época eles estavam abrindo 2 lojas por dia. Então, Mas assim, eu acho que também não é... isso é uma coisa... Não é fácil de comparar a Veja com essas marcas, porque a maneira de produção é completamente diferente. Completamente. O respeito ao meio ambiente é completamente diferente. Eu não sei se para eles essa seria uma pauta, entendeu? Pela quantidade que eles produzem, pela maneira que eles produzem. Você acha que tem jeito de ser? Pela sua experiência? Eu acho que é muito difícil quando você já tem esse tamanho, porque... E foi, inclusive, o motivo da gente criar a nossa própria marca, porque antes a gente teve uma pequena experiência de consultoria com empresas grandes para tentar ajudar as empresas a melhorar os impactos de sustentabilidade. E a gente deu conta da enorme dificuldade de lidar com essas organizações que já existem e aonde isso não faz parte do DNA. Então, é uma coisa que sempre vem do lado, por cima. Um produto. Um produtinho bonitinho. Mas, sabe, aí nunca se pensa no impacto como um todo. Então, foi ali que a gente disse, não, vamos fazer a nossa, vamos começar pequeno e vamos crescendo. Mas um dia eu acho que a gente chega lá. Ô, François, e você falou um pouco sobre que você acha que sustentabilidade é chato, é uma coisa triste. Não, justamente, eu acho que tem que ser o contrário. Não, mas... Mas é a palavra ou o conceito? Isso. Não, mas, sabe, por exemplo, a gente não tem um setor de sustentabilidade na empresa. A empresa inteira tem que ser sustentável. Tem um diretor de sustentabilidade? Não. Não. A gente Porque tem um diretor de impacto. Que aí é medição. Porque, claro, que aí tem que ter algum especialista. E a gente tem um time de especialista para fazer, sabe, liderar as auditorias sociais, essas coisas. Mas a responsabilidade do impacto é de cada diretor. Sei. Porque é nós que temos que fazer isso acontecer. Não é uma coisa... não, fala com ESG que aí a pessoa já resolve tudo. Não. Tá. Porque, geralmente, essas pessoas não têm o poder de tomar decisão, não têm o poder de mudar... por exemplo, a história do couro. A gente estava comprando couro de São Paulo. E quando a gente descobriu que nesse couro dito de São Paulo tinha muito couro vindo da Amazônia, a gente mudou. A gente migrou para o Uruguai. O preço é muito maior, mas a gente não teve nenhuma discussão sobre isso. Foi a virada de chave. Vamos mudar para o sul do Rio Grande do Sul e para o Uruguai, para não ter desmatamento dentro do nosso couro. As outras marcas vivem falando que não, que vão parar, mas eles continuam comprando. Tudo valor. Ô, François, quer dizer, pelo que você está falando, eu entendo que a questão da transparência da cadeia é algo muito importante e de difícil conquista essa transparência total, né? Quer dizer, você está sempre correndo atrás de algum erro, de alguma mentirinha,
O mentirono, no caso, né? Não, mas a gente está conseguindo, olha... Não você, assim, a Veja eu entendo que vocês fazem um mas esforço. mesmo no couro, que foi, eu acho que a cadeia mais difícil para chegar nessa transparência, porque tem um costume de coisas um pouco por baixo dos panos, né, nesse mundo. Mas hoje, nossos parceiros abrem as planilhas. A gente, hoje, tem um couro 100% rastreado. A gente sabe de cada produtor. Conseguiu. Não precisa saber o nome do produtor, Tá, mas mas a gente sabe cada fazenda que entrega couro para nós. Então, isso é incrível. Mas Né? Você vai lá... É isso que eu ia perguntar. Esse processo de due diligence. Vocês vão até a fábrica, tem liberdade de ir até lá. E não adianta, tu não vai convencer essas pessoas sem passar muito tempo com eles. Então, de novo, é a questão de vamos viajar, vamos passar. Eu passei uma semana inteira com a galera dos frigoríficos, indo conhecer os produtores, porque também eles nunca vão, mas eles gostam. Você acredita em certificações? Claro, é fundamental. Sim. Mas o que eu digo é que a certificação, ela não é suficiente. Ela é necessária, mas tem que ir extra mile, que é conhecer pessoalmente, criar relações com as pessoas. Porque isso vale não é que vale qualquer certificação. A certificação é fundamental, mas às vezes a própria certificação é uma desculpa para fazer uma visita ou para detectar um problema que depois você vai ter que solucionar com uma visita, com um trabalho tete-a-tete, sabe, se um produtor usou agrotóxicos, não sei o quê, é a certificação que vai identificar isso, não a certificação orgânica. A certificação, então, é uma ferramenta. Exatamente. De um caminho. Ela cria um quadro para a relação e ela cria um ritmo de visita, ela cria um ritmo de acontecimentos, de reuniões, para que as pessoas conversam e se encontram. Então, de novo, é a relação social que é primordial. E eu acho que é isso que foi se perdendo com a estruturação das cadeias produtivas, que tem muitos intermediários, que são os brokers, e que aí se perdeu a relação. Uma marca de moda nunca vai saber quem plantou o algodão dela, na maioria dos casos. E isso é ridículo, porque se ela soubesse, ela teria muito mais empatia por aquele produtor, enfim, tinha muito mais respeito. E que nem um cozinheiro, se ele conhece a pessoa que plantou legume, né? Aí se cria uma história que a cozinha fica muito mais interessante também. Com certeza. Né? Você acompanhou aquela história do algodão do Cerrado? Sim, que para mim não foi surpresa nenhuma, infelizmente. Mas a culpa é da Zara e da H&M ou a culpa é da certificação? É uma certificação um pouco... Enfim... Existe toda essa crítica também em termos da certificação em si. O quão vendidas são as certificações, sabe? O que você ia falar é que tem é uma certificação fraca, para começar. Essa certificação vamos dizer, dos produtores de algodão, né? Entre eles criaram uma certificação. E depois, quando tem um problema, eles jogam a culpa na certificação. Então, é muito triste, né? Então, quer dizer que... Não é bem uma certificação de terceira parte, porque o BCI é um clube dos produtores de algodão. E depois, eu acho que isso que foi o mais feio, quando foram pegos, né, com terras de grilhagem e tudo, aí jogam a culpa na certificação. E nas marcas. E nas marcas. Não, são esses produtores com práticas, infelizmente, muito comuns no Brasil, né? O agro é pop, mas não é só pop, ele destrói muita floresta e não precisa, né? Porque dá para fazer diferente. Tá. Então, agora, o que eu acho ruim dessa história é que depois começa a se falar mal de certificação, enquanto esse não é o problema. Tem certificações fracas, fortes, e tudo bem. O mercado, que depois o consumidor pode entender que uma certificação BCI não é uma certificação orgânica. Né? Tá. Gente, desculpa, a gente vai ter que terminar, mas eu queria fazer só mais uma pergunta. Vocês começaram pequeno, hoje vocês estão com 4 milhões, vocês sempre tiveram uma cadeia justa e expondo os erros e corrigindo os erros e sendo o mais transparente possível e justo com os produtores. Assim, a gente recebe muito isso no podcast e pessoalmente, os pequenos falando a gente é pequeno, a gente tem muita dificuldade em conseguir boas matérias-primas e, enfim, eles se colocam como vítima, que eu acredito que não seja fácil mesmo. Qual dica você daria para quem está começando na moda, nos vestíveis, né, no geral,
para fazer uma trajetória tão legal quanto é assim a da Veja? Eu diria ir a campo. E ir a campo não precisa ser a campo, assim, no campo. Pode ser também muito nas fábricas. Não, mas ir a campo é estar... Sai do escritório. Exatamente. Sai do escritório. Vai para as fábricas, vai conversar com os membros da cadeia. Pode ser uma fiação, pode ser... Porque, às vezes, se acha soluções técnicas para justamente... Porque a gente sofreu isso. A gente não estava conseguindo... porque os mínimos são muito altos para fazer fiação. A gente conseguiu convencer os caras. Me ajuda aí. Vem visitar. Aí a pessoa se empolga, se apaixona e com isso resolve tudo. Então, eu diria muito isso, de sair do escritório e sair das feiras, onde está tudo pronto lá, né? Sabe? Não é para minha visão. Isso não é fazer sourcing, ir numa feira para buscar tecido. Isso é nada. Isso não é sourcing. Isso não é sourcing. Sourcing é... Isso é um bom passeio de moda. Exatamente, mas o sourcing é pegar o carro e ir visitar as empresas têxteis de Portugal, se você está na Europa, ou se você está no Brasil, é rodar a Americana e conhecer as fábricas e começar por aí, sabe? Eu acho que é assim que funciona. Que funcionou para nós e acho que é a única maneira. E o legal é que é a coisa mais divertida do mundo, né? É o que te dá mais prazer. É isso aí. Gente, muito obrigada. Obrigado, François. Obrigada, François. Obrigado a vocês. Essa entrevista esperadíssima. Gostei muito. Queremos mais. Queremos conhecer o Sebastian. Boa loja no Brasil. Obrigado. Nos encontramos por lá. Sigam a gente no Instagram, no TikTok. Comentem. Digam se vocês gostaram. Você viu que hoje eu não interrompi muito eles. Eu dei gente? Ivonal para ela, gente. Não, eu pensei. Fiquei quietinha. Beijos. Beijo.